No Saber Direito desta semana, o direito urbanístico brasileiro, noções e princípios, os estatutos da cidade e da metrópole e o parcelamento do solo urbano. As aulas são com a professora Tatiana Rainer. Olá, sejam bem-vindos de volta ao curso Saber Direito, Direito Urbanístico, professora Tatiana Rainer. Já estamos na nossa terceira aula. Nessa aula nós vamos falar sobre a Lei Federal 10.257 de 2001, que é o famoso Estatuto da Cidade. Só para a gente lembrar, na primeira aula nós aqui fizemos às vezes de advogado do direito urbanístico, demonstrando que é um ramo autônomo do direito. Trouxemos também as competências urbanísticas previstas na Constituição. Falamos que o município é o grande protagonista da política de desenvolvimento, de planejamento urbano, né? E agora falamos, aliás, na segunda aula também, tratamos sobre os princípios, os grandes princípios do direito urbanístico, o princípio da função social da propriedade urbana, o princípio da função social da cidade, o princípio do planejamento participativo, que é sinônimo de gestão democrática. Falamos também sobre o princípio da justa distribuição dos ônus e bônus da urbanização, que é sinônimo de equidade. Nessa aula, então, vamos trabalhar o Estatuto da Cidade. Para a gente começar a nossa conversa, fique atento. É Estatuto da Cidade, no singular mesmo. Eu já escutei muita gente boa se equivocando e falando no plural, tá? Mas a norma federal ela tem esse nome, Estatuto da Cidade. É um pequeno detalhe, mas para a gente, né, seguir um pequeno protocolo para a gente falar de forma correta. Bom, nessa aula nós vamos estudar o seguinte conteúdo. Inicialmente vamos trabalhar os objetivos e as principais diretrizes previstas no Estatuto da Cidade, que são garantia do direito a cidades sustentáveis, a gestão democrática e a cooperação. Vamos trabalhar também as espécies de instrumentos de política urbana, com enfoque para instrumentos jurídicos e políticos, da concessão de uso especial para fins de moradia, da outorga onerosa do direito de construir e alteração de uso e, finalmente, as operações urbanas consorciadas. Portanto, a legislação de base dessa aula é justamente o Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257 de 2001. Vamos focar o nosso estudo em dois artigos dessa lei, o artigo 2º e o artigo 4º e suas alíneas. Bom, para a gente iniciar então, qual seria o objetivo do Estatuto da Cidade? Lembrando que o Estatuto da Cidade ele vem para regulamentar os dois artigos da Constituição Federal que tratam da política urbana. Nós trabalhamos na primeira aula, que são os artigos 182 e o artigo 183. Então, o Estatuto da Cidade vem justamente, né, para trazer para a gente como que se dá a política urbana, as diretrizes gerais da política urbana, que serão depois executadas em cada cidade por cada município. Mas aqui então o foco é geral, normas gerais em diretrizes de política urbana. Primeira pergunta que a gente tem que fazer então, que a gente vai responder, qual é o objetivo então dessa norma? Qual é o objetivo da política urbana? Lá no artigo 2º, nós temos que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Perceba então aqui que são dois objetivos gerais: regular, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Portanto, o objetivo do Estatuto da Cidade é ter certeza que ele vai trazer diretrizes gerais para que a cidade seja de todos, para que a cidade cumpra com as suas funções sociais básicas de acesso à moradia, ao trabalho,
à circulação e ao lazer. Além disso, o Estatuto da Cidade tem por objetivo garantir que a política urbana ela venha a atender ao princípio da função social da propriedade urbana, ou seja, garantir, trazer diretrizes gerais de como as normas devem obedecer às determinações contidas no plano diretor, né? Lembrando que a propriedade urbana atende à sua função social quando ela é utilizada e ocupada conforme as normas previstas no plano de ordenamento territorial, que normalmente é desenvolvido por meio do plano diretor. Muito bem, então a gente tem aqui o objetivo do Estatuto da Cidade, na verdade, o objetivo da política urbana. Agora a gente precisa trazer quais seriam as principais diretrizes da política urbana, ou seja, quais são os principais nortes da política urbana a ser executada pelo grande protagonista, município, poder público municipal. Essas diretrizes também são previstas lá no artigo 2º do Estatuto, em seus incisos. Nós vamos mencionar algumas principais diretrizes. A primeira delas está lá no inciso 1, que é a garantia do direito a cidades sustentáveis. Falou em sustentável, em sustentabilidade, você já pode perceber que há aqui um diálogo, uma interdisciplinaridade do direito urbanístico com o direito ambiental. Portanto, uma das grandes diretrizes de desenvolvimento da política urbana é a garantia de que as cidades serão sustentáveis, é a garantia do equilíbrio do meio ambiente urbano. Lembrando que meio ambiente urbano aqui, ele abarca o meio ambiente natural e o meio ambiente artificial, ou seja, deve haver um equilíbrio, né, uma harmonia entre esse meio ambiente, entre a natureza e o ambiente construído na cidade. Tá? Então, veja, lá no inciso 1, a gente tem que essa garantia do direito às cidades sustentáveis, ela vai se concretizar como? Com a garantia do direito à terra urbana, com a garantia do direito à moradia, ao saneamento ambiental, o direito à infraestrutura urbana, o direito ao transporte e serviços públicos, também o direito ao trabalho e ao lazer. Isso para as presentes e futuras gerações. Percebam então que, de certa forma, o direito de garantia, a garantia do direito às cidades sustentáveis, ele dialoga bem com o grande princípio da função social das cidades. Essa é uma grande diretriz, é a primeira grande diretriz da política urbana. A segunda diretriz que eu gostaria de comentar com vocês é a garantia da gestão democrática. A gente já viu que esse, inclusive, é um dos grandes princípios do direito urbanístico, né? Que é a garantia ao planejamento participativo. Então, aqui a gente tem como uma das suas diretrizes, lá no inciso 2 do artigo 2º do Estatuto da Cidade, a gestão democrática. Como que se dá, então, a gestão democrática? Primeiro, você já sabe, a gestão democrática, ela decorre desse ambiente em que nós vivemos no Estado democrático de direito, que as políticas públicas, elas não podem ser simplesmente elaboradas pelo poder público e submetidas, sujeitadas aos habitantes, né, ao cidadão. Elas devem ser elaboradas com a participação dos habitantes das cidades. Como então que o Estatuto da Cidade fala para a gente que a política pública vai estar sendo desenvolvida em atendimento à gestão democrática? Isso deve se dar por meio da garantia da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, tanto na formulação quanto na execução e ainda no acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Perceba, isso aqui é muito importante. A gestão democrática, ela só vai ser cumprida, ela só vai ser efetiva
se o poder público permitir a participação da população em todas as etapas da elaboração da política pública. Não só na sua elaboração, mas também na sua implementação. Afinal de contas, nós já vimos que a cidade ela é de todos. A função social da cidade só vai ser atendida se ela promover, se a política urbana vier a promover o bem-estar dos seus habitantes. E ninguém mais do que o próprio habitante para saber o que é melhor para ele. É por isso que os habitantes eles devem participar de todas as fases da elaboração da política urbana, desde a elaboração das normas, desde a elaboração da política, a sua implementação ou execução, e ainda ele deve ser capaz de fiscalizar a implementação de cada etapa. Aí sim nós teremos o cumprimento da garantia à gestão democrática, que é a segunda importante diretriz que nós temos a política urbana. A terceira grande diretriz de política urbana que nós temos aqui no Estatuto da Cidade, no artigo 2º, prevista no inciso 3, é a diretriz da cooperação. Ou seja, a política urbana ela deve ser elaborada, desenvolvida e executada em cooperação. Cooperação com quem? Entre os governos, entre a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento sempre ao interesse social. A gente vai estudar um dos institutos jurídicos políticos que estão previstos no artigo 4º, que é a operação urbana consorciada. A gente vai ver que é um grande exemplo em que nós visualizamos essa diretriz da cooperação. Porque esse instrumento, ele é elaborado por meio da cooperação entre o poder público municipal, os proprietários de imóveis, os usuários permanentes da cidade e os investidores que têm interesse, né, em comprar imóveis, em promover o processo de urbanização, otimizar o uso desses imóveis que normalmente estão ali subutilizados ou de uma área degradada. A gente vai falar melhor já já sobre a operação urbana consorciada, mas lembre-se, ela é um grande exemplo da aplicação dessa diretriz da cooperação entre poder público, entre proprietários de imóveis e também investidores, ou seja, poder público e particulares. Além dessa diretriz da cooperação, gostaria de mencionar com vocês uma quarta grande diretriz que está prevista no inciso 4 do artigo 2º do Estatuto da Cidade. É a diretriz do planejamento do desenvolvimento das cidades. O que significa isso? O planejamento do desenvolvimento das cidades, ele deve ser feito de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Perceba então aqui mais uma vez o diálogo com o direito ambiental e você também pode ver aqui o reflexo dessa diretriz naquele princípio, né, de distribuição equitativa ou da justa distribuição dos ônus e bônus da urbanização. Essa seria a quarta grande diretriz que a gente trabalha nessa aula. E agora eu gostaria de passar a trabalhar com vocês acerca de alguns instrumentos de política urbana. O que são instrumentos de política urbana? São meios, são técnicas de se implementar as políticas públicas nas cidades. São meios de se implementar intervenções urbanísticas, de modo a trazer transformações, de modo a atender às necessidades dos habitantes daquelas cidades, de forma que eles vivam de forma digna e de forma a cumprir com o seu bem-estar. Eles vivam de forma digna e com bem-estar. Bom, nós temos alguns instrumentos tradicionais que já eram trabalhados lá no direito administrativo, como a desapropriação, a servidão administrativa, a concessão do direito real de uso, mas esses instrumentos que nós chamamos de tradicionais acabaram sendo não mais satisfatórios. Eles não atendiam plenamente às necessidades que eram apresentadas nos contextos atuais das cidades.
E aí foi necessária a implementação ou a criação de novos instrumentos que pudessem vir justamente ao encontro desses anseios da sociedade ou da população local para atender, né, de modo a ordenar a ocupação e o uso do solo urbano de forma plena. E assim veio o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, ele veio em 2001, ele veio aí com um atraso de 3 anos. Se a gente pensar que a política urbana já foi tratada na Constituição Federal em 88, que veio de uma preocupação que iniciou lá na década de 70, percebam o atraso que veio essa legislação. É uma legislação que veio a atender às necessidades das cidades, mas ela demorou muito tempo para chegar para a gente. Mesmo assim, a gente pode ver que o Estatuto da Cidade, ele inseriu outros instrumentos que permitem sim um desenvolvimento mais estratégico das cidades e que estimula a participação de diversos agentes, públicos e privados, além da sociedade civil. E aí a gente tem algumas espécies de instrumentos trazidos no Estatuto da Cidade. Queria lembrar para você que a lei, ela não traz essa classificação. Na verdade, essa classificação ela é doutrinária e ela é para fins de otimizar o nosso estudo, é para fins de tornar o nosso estudo mais fácil. Então, nós temos 4 espécies de instrumentos urbanísticos previstos aqui no artigo 4º do Estatuto da Cidade. A primeira espécie são instrumentos de planejamento. A segunda, instrumentos tributários e financeiros. Terceira espécie, instrumentos jurídicos e políticos. E lá nós vamos subdividir em instrumentos jurídicos políticos tradicionais, novos e de regularização fundiária. Quarta espécie de instrumento que nós vamos trabalhar são os instrumentos de participação popular. Lembrando, então, que essa é uma classificação doutrinária. O primeiro instrumento de planejamento estão previstos lá no artigo 4º, nos incisos 1 a 3. Eu só vou trazer alguns exemplos e você pode depois olhar com calma na legislação. Exemplos de instrumentos de planejamento. O primeiro, o próprio nome já diz, são instrumentos de planejamento e desenvolvimento urbano. Quais são eles? Planos nacionais, planos regionais ou ainda planos estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Vejam aqui que está naquela competência material concorrente, né, de que todos os entes da federação podem elaborar esses planos. Temos aqui também um exemplo desse instrumento de planejamento, o planejamento das regiões metropolitanas, que é assunto da nossa próxima aula, quando vamos trabalhar o Estatuto da Metrópole. Só para antecipar, isso aqui é competência dos estados. Bom, próxima espécie de instrumento que nós temos são os instrumentos tributários e financeiros. O próprio nome diz, aqui a gente já tem um diálogo com o direito tributário, direito financeiro. São instrumentos de política urbana que vão funcionar para incentivar principalmente a função social da propriedade urbana e as funções sociais da cidade. Olhem um exemplo desse instrumento. Nós temos incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Nós temos também aqui, por exemplo, o IPTU progressivo. Então, aqui são instrumentos que vão ou incentivar aquele proprietário a cumprir com as normas da política urbana local, trazendo alguns incentivos, alguns benefícios fiscais, né, como abatimento em impostos, deduções em impostos, ou ainda penalidades para aqueles que não cumprirem as determinações do plano diretor, como a gente já falou, o exemplo do IPTU progressivo. A terceira espécie que a gente traz para vocês de instrumentos de política urbana são os instrumentos ambientais. Instrumentos ambientais previstos lá no artigo 4º, no inciso 5, a linha E, e no inciso 6. Diálogo aqui com o direito ambiental, mais uma vez. Quais seriam exemplos desses instrumentos ambientais? A gente pode citar o estudo de impacto ambiental ou ainda o estudo de impacto de vizinhança, né, que são estudos que garantam o equilíbrio aí no desenvolvimento e na execução de políticas urbanas, o equilíbrio no meio ambiente urbano.
Além desse instrumento ambiental, a gente também tem uma quarta espécie de instrumento, os instrumentos jurídicos e políticos. E aí, uma primeira subespécie, para a gente entender primeiro, o que seriam esses instrumentos jurídicos e políticos? São instrumentos impostos pela lei, são instrumentos que vão incentivar o proprietário de imóvel urbano a obedecer às normas do plano diretor também, né? E caso ele não obedeça, vai trazer aqui algumas sanções, né? Ou também vai permitir que ele execute, que ele exerça, ou melhor, que ele exerça o seu direito de propriedade em atendimento à função social da propriedade urbana e à função social da cidade. Vamos entender melhor então? Vejam, instrumentos políticos e jurídicos tradicionais de intervenção do Estado na propriedade urbana estão lá no inciso 5, alíneas A, B, C e D. Tudo isso artigo 4º, tá? Artigo 4º do Estatuto da Cidade. Vamos trazer exemplos desses instrumentos tradicionais? São tradicionais porque já eram previstos lá, já eram institutos clássicos do direito administrativo. Então, exemplo, a desapropriação, a servidão administrativa e o tombamento. São instrumentos clássicos, trabalhados aqui no contexto do direito urbanístico, mas que são estudados também lá no direito administrativo. Já vimos que esses instrumentos não eram mais satisfatórios, eles não atendiam a todas as necessidades de transformações da cidade. E aí, o Estatuto da Cidade trouxe novos instrumentos jurídicos e políticos, que são instrumentos de intervenção do Estado na propriedade privada. Nós temos aqui, no inciso 5, alíneas I, L, M, N, O e P. Vamos trazer alguns exemplos e nós vamos trabalhar melhor na próxima parte da nossa aula. Exemplos de instrumentos jurídicos e políticos novos. Nós temos o direito de preempção, nós temos o direito à outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, temos também a transferência do direito de construir e, finalmente, as operações urbanas consorciadas, que nós vamos trabalhar também na próxima parte da nossa aula. Próxima subespécie de instrumento jurídico-político, que isso aqui, inclusive, é uma classificação trazida pelo professor Paulo Carmona, que foi meu professor, meu orientador no mestrado e agora no doutorado. Para facilitar um pouco o entendimento desses institutos, ele coloca ainda os instrumentos jurídicos políticos de regularização fundiária, que estão previstos lá no inciso 5, alíneas F, G, H, J, Q, R, T e U. Nessa sopa de letrinhas aí, eu queria trazer para vocês alguns exemplos, para você saber do que estamos falando. Temos aqui a instituição de zonas especiais de interesse social, as chamadas ZEIS, que vamos trabalhar um pouco na nossa última aula. Temos também, como exemplo de instrumento jurídico-político de regularização fundiária, a concessão de direito real de uso, a uso capião especial de imóvel urbano e, finalmente, como quarta espécie de instrumentos de política urbana, os instrumentos de participação popular, que estão lá no inciso 5, a linha S. Exemplo que podemos trazer para você é o referendo popular e o plebiscito. Perceba, essa classificação ela vem com o intuito de facilitar o nosso estudo e a compreensão da matéria. Tá? Não é nada rígido, inclusive vários doutrinadores tratam de forma diferente, mas essa aqui é uma classificação que eu entendo que pode beneficiar vocês na hora de estudar e compreender a disciplina. Bom, nos cumpre agora, então, trabalhar alguns desses instrumentos que são muito relevantes, né? Inclusive são cobrados em várias provas de concursos, exame da ordem. Então, eu queria trazer para vocês os instrumentos jurídicos e políticos. Primeiro deles, outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, a famosa ODIC. O que significa isso? Vamos primeiro entender o nome? Outorga. Outorga é sinônimo de permissão. Onerosa é simples, mediante pagamento. Então, é uma permissão que o poder público concede a um proprietário de um imóvel urbano para construir além
do coeficiente de aproveitamento básico ou para construir, para utilizar o seu imóvel conforme um uso diferente daquele que estava previsto originalmente no plano diretor. Tá? Normalmente, ele tem essas duas funções, mas normalmente ele é aplicado mais quando o proprietário deseja construir acima do coeficiente de aproveitamento básico. Bom, o que é isso, professor? Coeficiente de aproveitamento básico. Toda a área na cidade ela é dividida e lá no plano diretor é previsto um mínimo, né, um mínimo que o proprietário deve construir, que ele deve utilizar do seu imóvel, do seu terreno. Esse mínimo, né, ele deve ser atendido. Agora, imagine um proprietário que queira aproveitar além desse mínimo, além desse coeficiente básico de aproveitamento. Ele deseja construir mais andares, por exemplo, no seu imóvel. Ele pode fazer isso? Olha, ele até pode fazer isso, mas ele deve pagar por isso também. Olha, não é muito... você não pode se perguntar, será que isso é uma coisa muito do capitalismo? Não vamos ver por aí. É uma questão mais de preservar o direito de acesso, o direito do cidadão de ter o acesso às funções da cidade, ou seja, o direito ao pleno desenvolvimento das cidades. Então, se o proprietário individual ele tem um interesse de usar o seu imóvel de uma forma além daquele uso básico, do coeficiente básico admitido para a construção, ele pode pagar por isso. É claro, desde que previsto, né, dentro das normas municipais. O município pode, portanto, emitir uma concessão para que o proprietário do imóvel construa acima do coeficiente de aproveitamento básico, estabelecido mediante o pagamento de uma contrapartida financeira. Então, por exemplo, se o imóvel está localizado em uma área em que o coeficiente de aproveitamento básico é 1, ou seja, 100 metros quadrados, mas que permite um coeficiente máximo de 4, ou seja, 400 metros quadrados, o dono poderá adquirir o direito de construir a mais, desde que respeite o coeficiente máximo estabelecido para aquela região. Tá certo? Então, essa é a outorga honorosa do direito de construir e de alteração de uso. Na prática, o plano diretor, ele pode determinar um coeficiente de aproveitamento máximo mais alto, com o objetivo de quê? De promover o uso eficiente de infraestruturas, de controlar também a densidade populacional, aproximar locais de moradia e emprego. Então, é claro, o município só vai fazer isso pensando no bem-estar da coletividade. Agora, esse potencial construtivo, que pode ser adquirido por meio da AUDIC, só é possível porque a região foi alvo de investimentos do poder público e também da coletividade. Perceba, a área ela recebeu investimentos tanto do poder público quanto da população local, os consumidores, prestadores de serviço, donos de estabelecimentos do comércio local, ou seja, pessoas que trabalharam para que a cidade chegasse no ponto em que está, no ponto de desenvolvimento urbano que ela está. Então, é pela soma desses investimentos que esse potencial construtivo adicional é passível de exigência de uma contrapartida por parte do poder público. Então, é por meio da AUDIC que a cidade cobra pelo uso adicional do solo urbano. E os recursos são devolvidos à coletividade e reinvestidos na própria cidade, criando o que a gente chama de círculo virtuoso. Perceberam? Da intenção de um particular de construir acima do potencial construtivo daquele imóvel, né, do coeficiente de aproveitamento básico daquele imóvel, ele pode fazer isso? Sim, desde que ele dê uma contrapartida, né, que ele traga algum benefício para a coletividade. Esse benefício é justamente a outorga onerosa do direito de construir. Dessa forma, o proprietário que deseja edificar uma área maior do que aquela estabelecida pelo coeficiente de aproveitamento básico deve comprar do município esse potencial construtivo adicional, contribuindo simbolicamente aos investimentos previamente realizados pela coletividade. Bom,
Esse é o primeiro instrumento jurídico-político que nós trouxemos para trabalhar com vocês. O próximo instrumento jurídico-político que merece a nossa atenção é a transferência do direito de construir. Veja, nós trabalhamos lá o DIC, que é aquela situação em que o proprietário ele deseja construir a mais no seu terreno e daí ele vai pagar por isso. Aqui a situação é diferente. Aqui o proprietário ele vai ter transferido o potencial construtivo do seu imóvel para outro lote em outra área da cidade. Ou ainda, ele vai ter a possibilidade de vendê-lo a outro proprietário. Então, essa transferência do direito de construir, o próprio nome diz, transferência. O proprietário ele vai poder construir em outro local ou ele vai transferir para outro proprietário que o faça naquele mesmo local. Para que isso funciona? Isso funciona quando o poder público ele tem um interesse de diminuir a densidade populacional de determinada área da cidade. Ou seja, é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, que foram construídas vários instrumentos, né, vários benefícios para a população e muitas pessoas acabaram se concentrando naquela região. O poder público, então, ele tem o interesse de controlar a densidade populacional ali, estimulando, portanto, a transferência de alguns proprietários dessa área para outra área na cidade que ainda precisa de estímulos, né, de atrair mais pessoas para ali habitarem. Então, perceba, a gente tem que ter dois fatores. Um local em que há uma grande concentração populacional e que o poder público quer estimular a transferência dessa população para outra área e também que nessa área seja adequada para receber esse número de pessoas que está vindo da outra área. Perceba, então, que esse instrumento ele é previsto no artigo 35 do Estatuto da Cidade e lá prevê que esse instrumento pode ser utilizado em áreas em que o poder público considere necessárias para, primeiro, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, como, por exemplo, sistema de comunicação, energia, iluminação, saneamento, ou ainda em áreas que o poder público ele deseja preservar, são áreas necessárias para preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural. Ou seja, aqui o proprietário desse imóvel ele é estimulado a exercer o seu direito de propriedade em outro imóvel, em outro local, para fins de preservar esse interesse cultural, né, o patrimônio cultural que representa o seu imóvel. Outra possibilidade da aplicação desse instrumento é quando o poder público ele quer destinar aquele imóvel a programas de regularização fundiária, de urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda ou ainda a habitação, promover a habitação de interesse social. Em qualquer uma dessas hipóteses é possível implementar esse instrumento de transferência do direito de construir. Ou seja, o proprietário daquele imóvel, ele pode construir, só que em outro terreno, em outra região da cidade. E isso, é claro, nós estamos atendendo aí o interesse da coletividade, né? Tendo em vista essas três situações que nós comentamos, que estão previstas lá no artigo 35 do Estatuto da Cidade. Portanto, esse é um instrumento de intervenção urbanística voltado à obtenção de melhorias urbanísticas, sociais e ambientais em determinada área da cidade, com relevante papel na recuperação de áreas urbanas degradadas ou ociosas. Aqui nós temos então um exemplo, a Avenida W3 em Brasília. É a principal avenida, é o principal centro, né, de transporte público, é o principal centro de circulação dentro da cidade e que desde 1990 começou a experimentar um processo de degradação. Esse processo de degradação implica na ocorrência de inúmeras lojas vazias,
desocupação do comércio local. Isso traz prejuízos para a população local, para os usuários da cidade, porque aqueles imóveis acabam não trazendo utilidade, eles acabam não cumprindo com a sua função social. E dessa forma também a cidade acaba não oferecendo as funções básicas, seja de habitação, seja de trabalho, de lazer, né? Portanto, esse é um exemplo em que caberia muito bem se pensar em uma operação urbana consorciada para se revitalizar essa área, promover a vida desse local, né? De modo que, como que isso funcionaria? Para a gente entender melhor, nós temos lá no artigo 32, parágrafo 1º do Estatuto da Cidade, a definição de operação urbana consorciada. Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. Percebam aqui que é uma forma do poder público trazer soluções para a cidade em parceria com a iniciativa privada. E aqui nós temos a construção de políticas públicas em atendimento à gestão democrática. Ela é construída ouvindo-se as necessidades dos moradores locais, dos usuários permanentes da cidade. Olha só a curiosidade. Em 2017, Fortaleza é considerada a cidade brasileira com mais operações urbanas consorciadas implementadas, seguidas de Campo Grande e de São Paulo. Mas como que surgiu a operação urbana consorciada? Será que ela já existiu antes mesmo da sua previsão no Estatuto da Cidade? Sim, acredite. A primeira operação urbana consorciada foi prevista em São Paulo. É a chamada Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Ela foi desenvolvida em 1995, portanto, 6 anos antes de se pensar em Estatuto da Cidade. Ela foi voltada ao desenvolvimento de um plano de mobilidade, em especial os fluxos de tráfego particular e coletivo, e ainda a implementação de um terminal multimodal, interligando ônibus com trem. E ainda da reurbanização do Largo do Batata e também a urbanização de favelas em seu perímetro. Percebo, então, que a operação urbana consorciada ela já existia no Brasil antes mesmo da sua previsão no Estatuto da Cidade. Agora, falando numa outra operação urbana consorciada muito conhecida, de grande repercussão no Brasil, temos a operação urbana consorciada Porto Maravilha, que foi realizada na região do Porto, no Rio de Janeiro, em 2009. Ela foi implementada de modo a reverter a situação de abandono dessa região, da região portuária do Rio de Janeiro, a partir de um plano de revitalização voltado à transformação dessa região em um polo de crescimento urbano e econômico. Lá, inclusive, nós podemos encontrar o Museu do Amanhã. Quem conhecia a área antes e visitou a área depois da implementação da operação urbana consorciada, pode perceber a grande transformação dessa região e as melhorias que foram trazidas para a população local, tendo ainda transformado esse polo, que era um local abandonado na cidade, maltratado, subutilizado, em uma região que se tornou polo até mesmo para o turismo. Perceba, então, essa grande importância desse instrumento, né, em se revitalizar uma área que estava ociosa. São 2 grandes exemplos, então, que nós temos aqui no Brasil de operação urbana consorciada. Vamos entender, então, um pouco melhor como que funciona a operação urbana consorciada? Nós temos alguns requisitos imprescindíveis, tá? Também estão lá no artigo 32 do Estatuto da Cidade. Quais seriam esses requisitos imprescindíveis? Primeiro deles, que deve haver uma autorização genérica para a implementação de operação urbana consorciada
no plano diretor do município. Esse é o primeiro requisito. Então, para se pensar em implementação desse instrumento, antes de tudo, tem que haver uma autorização genérica no plano diretor daquele município. Tem mais requisito. Segundo requisito, deve ser elaborada uma lei municipal específica. Uma lei municipal específica que vai tratar de um plano de operação urbana consorciada para determinada área da cidade. Esse plano de operação urbana consorciada, ele deve ter um conteúdo mínimo. Qual é esse conteúdo? Primeiro, deve definir a área a ser atingida pela operação. Ou seja, deve definir exatamente qual é a parte da cidade que vai receber a implementação dessas melhorias na cidade, essa transformação urbanística. Além de definir a área específica em que será implementada, deve ser estruturado um programa básico para a sua ocupação, incluindo usos e índices, estimulando-se inclusive diferentes atividades e usos, mas ao mesmo tempo permite-se equilibrar e harmonizar o interesse geral da coletividade com o direito individual. Lembra que a gente trouxe o exemplo da Avenida W3 em Brasília? Que um lado delas, atualmente, tem apenas a destinação para moradia unifamiliar? Seria possível, por exemplo, por meio de um plano de operação urbana consorciada, prever que esses imóveis seriam agora utilizados para fins múltiplos, seja para fins residenciais, para a implementação de comércio, dentre outros. Então, o plano de operação urbana consorciada deve definir quais seriam esses novos usos permitidos naquela área específica da cidade, de modo a otimizar, de modo a revitalizar aquela área. O terceiro requisito que deve estar nesse plano de operação urbana consorciada é um programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação. Ou seja, é possível que algumas pessoas que atualmente moram naquele local que não tenham condições de ali permanecer. Como assim? É possível que a partir da revitalização daquela área, os imóveis possam ser valorizados, mas também o IPTU que incide sobre o imóvel possa também ficar mais alto e a pessoa não tenha condições de ali permanecer. O que acontece então com essa pessoa? Ela deve ter assegurada um local para ser transferida. E isso impede um fenômeno que a gente chama de gentrificação ou higienização. Então, a pessoa que ali morava na área em que está sendo implementada a operação urbana consorciada, ela deve ser protegida, ela deve ter o seu interesse garantido de ter acesso a uma moradia digna em outra área da cidade. Próximo requisito, então, que deve conter nesse plano de operação urbana consorciada é a finalidade da operação. Então, por exemplo, a operação urbana consorciada no Porto Maravilha, ela tinha como objetivo específico o quê? Implementar melhorias na região do Porto, tornando essa área economicamente viável, econômica e socialmente viável. Então, toda operação urbana consorciada deve ter uma finalidade específica, ao menos uma, pode ter mais de uma também. Além disso, o plano de operação urbana consorciada, ele deve prever um estudo prévio de impacto de vizinhança, ou seja, aquelas transformações na área da cidade, elas devem ocorrer, mas somente pensando os reflexos que ela pode trazer para a região ali no seu entorno. Então, deve-se pensar também nas pessoas que habitam nas regiões vizinhas. Além disso, aqui vem um ponto-chave. Deve prever a contrapartida a ser exigida dos proprietários, dos usuários permanentes e investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos. Então, aqui, as pessoas beneficiadas com a operação urbana consorciada devem dar uma contrapartida ao poder público, porque o poder público ele está justamente gerenciando a transformação desse espaço urbano.
Se a população está recebendo um benefício, ela também deve contribuir de forma equitativa para a transformação na cidade. Perceba, então, essa contrapartida é muito importante. Ela é normalmente efetuada por meio dos investidores. Então, os investidores eles são atraídos para aquela área na cidade, eles querem otimizar aquele espaço, aqueles imóveis, mas eles vão trazer contrapartidas. Podem ser financeiras ou por meio de serviços. Eles podem, por exemplo, revitalizar espaços públicos, praças, melhorar os espaços de convivência dentro das cidades. Esse é um ponto muito importante, um grande diferencial da operação urbana consorciada. Por quê? Por meio dela, o poder público municipal, ele pode promover transformações dentro da cidade sem ter que financiá-las. Ou seja, o financiamento deixa de ser por meio dos cofres públicos e passa a ser por meio de investimentos de particulares que desejam ali, né, investir naquela área. Bom, então esses seriam os objetivos principais, né, os requisitos que devem conter todo o plano de operação urbana consorciada. Com isso, então, a gente finaliza esses 3 grandes instrumentos jurídicos, políticos de política urbana e a gente pode passar, então, para testar o nosso conhecimento. Vamos, então, para o primeiro quiz? Com base no artigo 4º da Lei 10.257 de 2001, os instrumentos de planejamento da política urbana são, letra A, planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Letra B, planos nacionais, regionais, estaduais e municipais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Letra C, planos nacionais, regionais, estaduais e municipais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico, cultural e social. Letra D, planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico, cultural e social. E aí, já sabe qual que é a resposta? Está correta a alternativa A. Portanto, com base no artigo 4º do Estatuto da Cidade, os instrumentos de planejamento da política urbana são planos nacionais, regionais e estaduais, portanto, municipais não. Tá? Então, nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Isso está lá no inciso 1 do artigo 4º. Vamos para o próximo quiz? O Estatuto da Cidade prevê como institutos jurídicos e políticos da política urbana, letra A contribuição de melhoria e o tombamento de imóveis. A letra B, a preempição e o plano de desenvolvimento econômico e social. Letra C, outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso. Letra D, o direito de superfície e a gestão orçamentária participativa. E aí, já sabe qual é a resposta? Está correta a letra C, outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso. Inclusive, foi um dos institutos que nós trabalhamos aqui ao longo da nossa aula. O terceiro quiz. O conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar, em uma área, transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental, corresponde ao conceito de, letra A, consórcio imobiliário, letra B, operação urbana consorciada, letra C, operação urbana cooperada, letra D, parceria de gestão municipal urbana. Essa aqui está fácil, né? Você já deve saber que a resposta correta é a letra B, operação urbana consorciada. Bom, com isso nós finalizamos o nosso quiz. Apenas repassando os pontos que nós trabalhamos nessa aula, no nosso resumo, vimos que o Estatuto da Cidade traz normas de ordem pública e de interesse social que regulam o uso da propriedade urbana. Trabalhamos também o objetivo da política urbana, que é o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Vimos as principais diretrizes da política urbana,
o direito às cidades sustentáveis, gestão democrática e cooperação. E também trabalhamos a classificação dos instrumentos de intervenção urbana e focamos principalmente nos instrumentos jurídicos e políticos da outorga onerosa do direito de construir, a transferência do direito de construir e, finalmente, tratamos das operações urbanas consorciadas. Com isso, finalizamos essa terceira aula e voltamos à nossa quarta aula com o Estatuto da Metrópole. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.